Salve, salve você que gosta de bom bate-papo e informação. Seu lugar aqui no Sua Resenha, o podcast feito para criar interação entre nós apresentadores e o convidado é para matar a nossa e a sua curiosidade. Matar, saiu matar, porque mata leão, né? Tem um convidado aqui que sabe, entende mesmo o que é matar, mais matar leão. Mais ou menos, né? Médio, né? Não, faixa roxa, faixa preta, vamos lá. Voltando diretamente aqui do meu multistúdio, o maior hub de podcast do Brasil, aqui no Parque Jacarepaguá. Eu nem falei meu multistúdio. Já passou pra você, não passei? Me atropelou. Aqui no Parque de Jacarepaguá, na freguesia Rio de Janeiro, o Só Resenha Podcast é apresentado por mim, Hilton Mário, jornalista, e por ele, Marcelo Santos, o curioso, que é a pessoa responsável aqui desse agradabilíssimo... Agradável. Tô só esperando. Hoje pode... O erro veio pré-datado, já veio lá no começo. Desse agradabilíssimo estúdio aqui no terceiro andar do Parque de Jacarepaguá, esse estúdio panorâmico de vida aqui na praça de alimentação, onde as pessoas passam, interagem com os convidados também interagem com as pessoas. Essa aqui, gravar o podcast aqui, né, Marcelo? Não é uma gravação, é uma experiência. É uma experiência incrível. E aqui é o maior podcast do Brasil. Então, Marcelo, vamos apresentar o nosso convidado, mas cuidado para não levar um atraso aí. Não, levar atraso dele é atraso total. Eu tô doido, porra. O cara que tá com a gente aqui é fera, irmão. Pensa, campeão mundial de jiu-jitsu, campeão mundial de MMA, mestre de jiu-jitsu, faixa coral. Um cara que vem dos primórdios ali do MMA, aquela galera que surgiu na TV. Quando a gente não pensava em entender o que era era Vale Tudo ainda, não era nem o UFC, o MMA, o cara já chegou ali quebrando geral, com a galera também que era braba, não foi desafio pequeno não, e dali pra frente veio só estourando e só fazendo nome, só crescendo. A gente tem na nossa mesa aqui hoje a honra de receber Murilo Bustamante. Obrigado, Murilo. Obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Convite, tá? É um prazer estar aqui. Pô, pra gente é um imenso prazer ter você aqui. Valeu. Experiência estar aqui no multistúdio. Nesse multistúdio aqui, de frente para o shopping, espetacular. Bacana. Todo mundo que vem fala a mesma coisa, né, cara? Essa experiência incrível. Vamos já pedir pro pessoal seguir, né, Marcelo? Hoje, se não seguir, o prejuízo. Quem vai levar atrás são vocês. Hoje é para seguir, compartilhar, curtir. O Mata-Leão é fácil. É garantido. Mas aí, galera, curte, compartilha, segue lá, ativa o sininho. O papo aqui vai ser legal, tenho certeza. E um papo desse tamanho aqui, uma resenha desse tamanho, você não pode deixar de seguir a gente, não. Curte lá, acompanha a gente. E segue também lá no Instagram, no @SóResenhaPodcast, @SóResenhaPodcast, que lá você vê os cortes. Aí ele é uma temperatura do que é o programa, você assiste os cortes e vem pra cá e assiste aqui o programa. Tá legal? Do nosso Só Resenha. Murilo, prazerzão em ter você aqui. Como a gente falou aqui fora do ar, ter uma pessoa do teu tamanho, com a tua envergadura, com a tua relevância, com a tua importância, com os teus títulos e o legado que você deixou, que você deixa até hoje para o jiu-jitsu, para o MMA. Então, para a gente ter um cara aqui como você, assim, é muito gratificante mesmo. Muito obrigado por você ter aceito o convite e estar aqui batendo esse papo com a gente. Tá obrigado a vocês pelo convite, um prazer estar aqui. Nada, que isso. Pô. Não é porque a gente convida, a gente nunca sabe se a pessoa vai aceitar, né? A pessoa assim, o cara vai, que legal, hein? Vai que ele vai. Vai que ele vai. Assim, quando a gente convida uma pessoa, independente do tamanho, a gente quer que o cara esteja aqui. Mas quando a gente convida um cara do teu tamanho, irmão, quando você fala o sim, pra gente é... Pra gente é muito legal. A gente fica lá na conversa... Porque é verdade, quando a gente fala assim, a gente curte o MMA, o jiu-jitsu. E tem um nome como o teu, de um esporte que a gente curte futebol também, a gente traz uma galera do futebol boa. E quando tem a galera do MMA e vem os caras grandes como você, pra gente é a cereja do bolo sempre. E porque também, assim, os podcasts, né, Murilo? Antigamente, você ainda tem os programas de rádio, programa de televisão, e alguns, assim, tem muita pauta e tal. O podcast, ele cria uma relação mais intimista. O papo, ele é muito íntimo. Parece, dentro desse período que a gente vai ficar aqui, vai parecer que a gente é íntimo, que a gente é amigo. Então, a gente vai conseguir acessar alguns pontos, algumas áreas da tua vida, da tua experiência, que normalmente a gente não teria se não fosse essa experiência aqui, né? Então, por isso que é muito rico. Murilo, você, como o Marcelo falou, você viveu ali os primórdios do Vale Tudo, né? Tem o desafio lá do Grajaú e tal. Depois você foi pro UFC, foi pro Pride. Teve atletas
atletas seus lutando nesses eventos grandes. Quando você olha lá para trás, assim, o Murilo começando, o Vale Tudo como era, ali, muito preconceito, as pessoas discriminavam muito, aquela porradaria, e você vê hoje o negócio, o business que é evento como o UFC, e os outros ali orbitando em volta do UFC que filtram e trazem atletas para o UFC, né? Como é que você vê como era antes e como é hoje? O grande negócio, o grande business que é a luta. Costumo dizer que eu venho de uma época onde a arte marcial não era moda, né? Hoje em dia todo mundo faz. Graças a Deus, né? Porque é muito benéfico, né? A sociedade realmente se dobrou aos benefícios da arte marcial. Você vê, assim, na sociedade, várias faixas, né? Assim, desde o cara mais humilde que faz um projeto social até o cara mais rico, né? Estão praticando arte marcial por causa dos benefícios. E na época que eu comecei, o jiu-jitsu era muito pequeno no Rio de Janeiro, né? Muito pequeno, eram pouquíssimas pessoas, pouquíssimas academias. Era um esporte que o Rio de Janeiro era o centro do mundo na época e estava engateando, né? Os campeonatos, não tinha nem muito campeonato na Zona Sul na época, eu ia lutar campeonato em Niterói, tinha muito campeonato no subúrbio, mas a Federação do Rio estava meio que começando ali realmente a trabalhar. Eu ainda peguei, aí depois vieram os campeonatos, começaram a se organizar campeonatos patrocinados na Zona Sul, desde a faixa azul eu comecei a lutar, e tiveram alguns campeonatos a partir de então na faixa na Zona Sul do Rio de Janeiro. E o Vale Tudo não existia, né? Na época não existia MMA, não tinha sido lançado o esporte, né? Era o Vale Tudo, mas não existia. O primeiro Vale Tudo que eu vi, se eu não me engano, foi o Vale Tudo de 83, acho que foi 84, que foi até um desafio da luta livre que começou, né? Que lutaram atletas, o Bruce Lúcio, que era do Kung Fu, o Eugênio lutou o Bruce Lúcio, lutou o Molina, e lutou o Marcos Ruas contra o Pinduca, o Flávio Molina contra o Marcelo Bering, o Bruce Lúcio contra o Inácio Aragão e o Eugênio Tadeu contra o Renan Pitangui. Foi o primeiro Vale Tudo que eu vi, se eu não me engano. E vi também o Rickson contra o Zulu. Agora não me lembro se foi antes ou foi depois. Eu acho que Rickson contra o Zulu foi depois. E eu tinha uns 17, 18 anos ali, fiquei impressionado. Eu gostava de competir já estava competindo, era aficionado, mas era uma coisa assim que esporádica, né? Muito amadora em tudo, a organização, a coisa toda. E, na minha opinião, a visão, né, das pessoas na sociedade, para quem praticava arte marcial de forma profissional, tinha um certo preconceito, né? Na verdade, era muito, né? Falta de opção, porque não tinha dinheiro envolvido, né? Isso mudou. Eu acho que mudou no Brasil quando nós levamos a Brazilian Top Team, levou a Glória Maria para o Japão para ver o que era o Pride. E ela fez uma matéria no Fantástico apresentando o evento e os lutadores, e as pessoas descobriram que os lutadores eram atletas sérios, que não tinham tempo para ficar na rua fazendo arruaça, como se pensava que os lutadores estavam na rua o tempo todo procurando briga, e ganhavam salários vultosos, né? Então, infelizmente, a nossa sociedade capitalista respeita quem ganha dinheiro. Né? E os atletas estavam ganhando dinheiro de verdade, e eram atletas sérios, e não estavam na rua preocupados em arrumar confusão. Ao contrário, os caras estavam dentro das academias, estávamos dentro das academias, em equipes bem organizadas, né? Treinando como qualquer atleta e se preparando para as competições. Nosso objetivo era esse, as competições, né? Desde que eu iniciei a minha carreira como lutador, até de jiu-jitsu, amadoristicamente, eu nunca me meti em confusão na rua. E vários outros da minha geração também não. Então, criou-se, na época, um folclore em torno disso, que prejudicou muito o esporte, mas foi se desfazendo com o tempo. E, hoje em dia, esses eventos ajudaram a catapultar as artes marciais, né? A necessidade... Não digo a necessidade, mas promoveram muito as artes marciais, né? Como um todo, né? O MMA é a mistura de artes marciais. Sim. É um lutador que ele tem conhecimento amplo de artes marciais. E, para isso, ele precisa praticar diferentes modalidades. Tem um que prefere praticar boxe, e
e jiu-jitsu, por exemplo. O outro faz Muay Thai e luta livre, o outro faz... Então, tem diversas modalidades que eles podem. Karatê, né? Lyoto Machida, Karatê, e fez diversas modalidades. Tem sempre uma modalidade de chão, né? O jiu-jitsu, na maioria das vezes, é o preferido, porque quando tinha, na verdade, Vale Tudo, quando surgiu, ele era o desafio entre as artes marciais. Era a forma que se achou. Era uma, né, contra a outra, para Na mostrar qual era verdade, melhor, o Mitsui, né? Maeda, lá atrás, falando do Jigoro Kano, ele promovia as lutas para promover a arte marcial dele, para difundir a arte marcial dele. E os Gracies aqui no Brasil, o Hélio, o Carlos, pegaram esse mesmo viés para continuar promovendo e aparecer. Então, desafiavam capoeira, judô, boxe, sei lá. Era cada um usando as suas habilidades ali. E o jiu-jitsu tinha grande vantagem. Na maioria das vezes, o jiu-jitsu saía vencedor. Por quê? Quando derrubava o adversário no chão, o cara não sabia nada, virava uma criança. Provado isso, todos os lutadores profissionais que iam entrar nesse tipo de luta começaram a praticar a luta de chão. Começaram a praticar, na maioria das vezes, jiu-jitsu, que se provou a mais eficiente. E aí, nós vemos o surgimento do UFC em 93 e do Pride em 95. Né? Que aí realmente foi o grande... Basicamente, eu comecei a dar aulas de jiu-jitsu para pagar a minha universidade. E quando eu me formei em economia, eu nunca exerci a profissão. Né? Não consegui largar as artes marciais, fiquei aficionado. E nunca tive o sonho de me tornar um atleta profissional. Mas como eu era professor de jiu-jitsu, era competidor de jiu-jitsu, e o jiu-jitsu não tinha dinheiro envolvido, não tinha patrocinadores, o Vale Tudo, na época, surgiu como uma oportunidade. Sim. Você... Né, era um desafio maior, porque era uma luta mais difícil, que tinham várias valências, várias formas de você ganhar a luta, não era só a finalização, mas tinha soco, joelhada, cotovelada, chute na cabeça. Então, acontecia várias coisas que você tinha que se preparar adequadamente para ter um resultado financeiro melhor que o jiu-jitsu. Então, isso se tornou uma opção para mim. Né? E aí eu comecei a vislumbrar isso, e aí o UFC foi crescendo. O Pride, na verdade, surgiu como o maior evento do mundo. Foi o maior evento do mundo até 2007, quando foi vendido. Só te fazer uma pergunta, então. Você, quando saiu do UFC para o Pride, foi por uma questão financeira? Não, na verdade, eu não saí do UFC para o Pride. Eu saí do UFC. O que aconteceu? Eu conquistei o cinturão em 2002, em janeiro de 2002, em maio de 2012 eu fiz a minha primeira defesa de cinturão e venci. Sim. E era a minha última luta no contrato. Como eu tinha tido uma lesão na mão que prejudicou o meu treinamento, eu estava muito preocupado com a minha performance na luta e pedi para se renovar o meu contrato antecipadamente. E o UFC recusou. Entendi. Aí eu fiz a luta, e a luta teve aquela polêmica toda que o John McCarthy, né, o Big John, interrompeu a luta quando eu estava finalizando no primeiro round o Matt Lindland, e eu tive que vencer a luta 2 vezes. Tu finalizou 2 vezes. E aí eles me ofereceram no final um bom dinheiro, mas tinha que pagar imposto, aquela coisa. Nos Estados Unidos eu não estava muito habituado com o trâmite de impostos nos Estados Unidos, que até você pode abater várias coisas, o imposto acaba ficando menor. Mas o Pride era o maior evento do mundo. E aí eu falei, bom, como eu tinha no direito no meu contrato de olhar as opções que tinham no mercado, eu falei, bom, tudo bem, deixa eu dar uma olhada. Eu recebi a proposta do UFC, dei uma olhada no mercado, não apareceu nada melhor, voltei para aceitar a proposta do UFC, mas eles jogaram a proposta para baixo, para o mesmo valor que eu tinha recebido na minha última luta. E aí eu não aceitei, eu achei aquilo realmente até uma ofensa pelo que eu tinha passado na luta. Sim, sim. Né? Eu tinha sido... eu poderia ter perdido a luta injustamente. Porque eu venci a luta uma vez, o juiz interrompeu a luta quando eu estava vencendo, tive que recomeçar a lutar, e poderia ser que eu não tivesse vencido a luta. Né? Eu venci a luta novamente, graças a Deus, mas poderia ser que eu não tivesse vencido. Então teria sido uma grande injustiça. Eu tinha isso na minha mente naquela época. Mesmo achando que o Big John não tivesse errado de propósito, alguma coisa tinha acontecido para levar ele a cometer aquele erro. Então eu já não tinha a segurança que eu tinha, eu queria um contrato melhor do que eu tinha naquela luta.
E aí eu falei, não, se vocês não... Aí teve essa discussão e eu acabei seguindo meu caminho, não saí para o Pride. Na verdade, eu só fui contratado no Pride no ano seguinte, em 2003. Você saiu e depois veio... E depois eu recebi a proposta do Pride. Fiquei um ano sem lutar. Foi bom até você ter falado, porque pelo menos para mim, de repente para algumas pessoas, fica a impressão, parecia, né, que era uma troca ou por questão financeira ou por qualquer outro problema, mas não era. Era um fim de um contrato e o início de um outro contrato. Beleza, legal. Você estava falando atrás ali da época do Luta Livre, Vale Tudo. Você nunca se meteu em confusão, mas onde é que você estava nessa época, assim? Você não se meteu em briga, ficou na tua, você viu os caras brigando, você não ia? Não, eu estava dando aula, eu estava treinando, eu estava estudando, estava preocupado com a minha vida ali, entendeu? Em evoluir, né, em melhorar a minha condição. Preocupado em melhorar meu treinamento para participar de competições. Meus alunos, eu já dava aula desde 88. E eu só entrei no desafio mesmo porque eu me senti na obrigação, como eu já era faixa preta e estava sempre nos pódios, nos campeonatos. E eu achei que era a minha obrigação me colocar à disposição para defender o jiu-jitsu, que era o meu esporte. Ter um desafio contra o jiu-jitsu, eu estou aqui. Se eu for escolhido para representar o jiu-jitsu, eu estou pronto para isso. Estou me colocando à disposição de graça. E aí foi o que aconteceu. Eu fui escolhido para representar o jiu-jitsu e lutei, vencemos as 3 lutas. Né? Em 91 passou na Globo, na noite de sábado, dia 31 de agosto, e foi uma explosão. Eu lembro disso, cara. Né? As academias lotaram depois dali. O boom no jiu-jitsu, a partir desse desafio, foi impressionante. Ali tiveram alguns momentos de promoção do jiu-jitsu, e esse foi um dos maiores deles, né? Assim, foi realmente ali. Foi 3-0, né? Foi 3-0. Você, Valide e Fábio. E o Hugo não lutou. O Hugo lutaria com o Marcelo Bering ou com a Amaury Bittetti. O Amaury pegou uma hepatite, o Marcelo teve uma infecção no braço que não pôde lutar. Acabou que o Hugo Duarte não lutou. E eu faria uma luta com ele em 95, posteriormente. Estava sendo organizado pelo grupo do Chico Recarei para fazer no Scala uma luta. E aí acabou que essa luta nunca aconteceu. Por algum motivo o evento não saiu, mas estava sendo encaminhado para isso. E essa galera, nesse período que é de 91, foi 91, né? Esse foi desafio. 91. O desafio ali de jiu-jitsu com luta livre, existia já uma rixa ou foi só um desafio de modalidade mesmo? Não, já existia uma rixa. Parece que tinha havido uma confusão entre o membro da família Gracie e um pessoal da luta livre. E aí já teve em 83, 84, acho que foi 84, esse Vale Tudo que eu falei, que lutou o Marco Ruas contra o Pinduca, sim. Flávio Molina contra Marcelo Bering, etc. E foi o primeiro desafio que aconteceu já por causa desse desentendimento que teria havido, né, na rua. Uma coisa particular. E aí cresceu-se uma animosidade entre as artes marciais por causa disso. E talvez se não fosse isso, tivesse sido outro motivo. O fato é que o confronto existiu e a luta livre estava crescendo no Rio de Janeiro, procurando espaço. E a coisa, as disciplinas acabaram se confrontando, entrando em choque, né? O jiu-jitsu era pouco difundido nessa época. Eu lembro até que eu não conhecia. Então, na minha visão, eu falei, pô, luta livre vai atropelar. Quando eu vi o resultado, eu falei, cara, os caras são... É impressionante como que eles dominaram isso aqui, cara. E, não à toa até porque os lutadores da luta livre eram maiores, né? Eram mais fortes. A impressão que dava era isso, vai acabar, não tem como. Eram caras muito musculosos e nós éramos mais magro. O biotipo do lutador de jiu-jitsu tradicional é mais magrinho, né? Porque o cara seca muito com o kimono ali lutando. O cara fica muito seco, muito magro. E aí foi isso. A gente venceu as 3 lutas e deu uma catapultada boa no jiu-jitsu. Caramba, dali pra frente, eu que não conhecia, comecei a ver, nunca pratiquei jiu-jitsu, mas comecei a enxergar como favorito em qualquer competição que ia. Falava, esse cara do jiu-jitsu vai ganhar. Quando eu não ganhava, eu já achava estranho. O contrário do que eu pensei no início. Você acha, ô Murilo, que teve uma subversão da indisciplina? Que você ficou a parte dessa briga, mas a gente sabe que os caras se encontravam na rua, era guerra, né? Luta livre, jiu-jitsu, a porrada comia, a briga do
do Hugo com o Rickson, essas coisas todas. Invadir a academia do Hélio, o Hugo com... O Hugo não, o Renzo não, como é que é o nome? Que brigou com o Tadeu. Que lutou com o Tadeu foi o Valide. Não, mas tem um dos irmãos O Renzo tinha um desentendimento com o Tadeu, com o Eugênio Tadeu. Porque parece que o Ryan já tinha brigado com o Eugênio Tadeu na rua. Não sei, tinha uma rivalidade grande ali, eu não sei dos detalhes. Assim, aí esses caras viviam na rua. O Renzo veio lutar com o Eugênio em 97, no mesmo evento que eu lutei com o Jerry Bolanda. E aí, os caras se encontravam, a porrada comia e tal. E aí, também no filme Os Gracies e a História do Vale Tudo, que foi um filme de 2009, onde eu quero chegar assim, essa subversão os caras precisavam brigar dentro de casa, dentro da família, sair na porrada, e os caras precisavam sair na porrada na rua, e não tinha evento, não tinha competição. Como é que a gente vai se testar? Testosterona lá em cima. Vamos brigar na rua, vamos brigar luta. E isso acabou, de alguma maneira, projetando a luta, projetando o MMA, e hoje o MMA é o que é. Então, houve sim um pouco dessa subversão, né? Dessa disciplina, dessa porradaria, que acabou contribuindo para colocar o holofote na luta. Precisou que lá atrás houvesse essa... Hilton, não concordo, não. Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte. Depois de 91, uma garotada que praticava artes marciais, não necessariamente jiu-jitsu, se empoderou e realmente criou algumas confusões na rua. Mas não era a maioria... E não eram, assim... Os competidores estavam fora dessa, em geral. Tanto da família Gracie quanto qualquer competidor de top, de alto nível de jiu-jitsu, estava fora dessa. Ninguém se meteu nessa. Então era mais uma molecada que, esporadicamente, criava uma confusão ou outra. E isso gerou notícia. Né? Notícia ruim e notícia boa, porque a notícia ruim é que vem de jornal. E aí... criou-se o estigma da gangue do jiu-jitsu. E tudo era gangue do jiu-jitsu. Eu me lembro claramente de ler uma matéria no jornal. Nos anos 90 era eu li uma matéria no jornal uma vez que gangue do jiu-jitsu tinha... Aí supõe-se, que na matéria estava escrito que supõe-se que o agressor fazia artes marciais, fazia jiu-jitsu. Então tudo começou a ser colocado na conta. Né? Mas isso foi... passando, não foi uma coisa intencional, foi uma coisa mesmo de molecada, mesmo de garoto. E era muito combatido dentro do esporte, até por mim, né, pela confederação. Pelos sérios, né? Pela galera que estava realmente, séria, né? Porque você perdia aluno, né? Era uma propaganda ruim pra gente. Os pais começavam a bloquear. A criançada os mães começavam a não querer vir e colocar as crianças no jiu-jitsu porque achava que aquilo ali era... E não tinha nada disso. Né? A maioria, assim, 99%, estava focada no esporte, na competição. Tinha uma minoria que fazia ali realmente uma propaganda negativa. Mas não acredito que isso fosse voltado em uma intenção nem de treinamento. Isso não servia nem para treinamento. Porque briga de rua não é luta. É, isso aí. Né? Eu conheço vários casos de caras que eram brigões de luta que foram lutar profissionalmente e não se deram bem. Né? Então... brigão é uma coisa. O cara que está ali como você, com a galera que era mais séria, o cara que treina e tem um foco de competição, de título, de carreira, é diferente. O cara está mais preparado do que esses caras que vão brigar. E aquilo, né, cara? A confusão na rua, tudo pode acontecer, né? Então, com o profissionalismo, hoje em dia até o pessoal da luta livre, do jiu-jitsu se dá muito bem. Posteriormente, na Brasília Top Team, eu recebi vários membros da luta livre. Cromado, Pequeno, entendeu? O Daniel Didani, vários foram, né, treinar com a gente. E foram abraçados. Foram abraçados. Passou, todo mundo estava, na verdade, todo mundo caiu na real, que está todo mundo em busca do lugar ao sol. E se ficar desse tipo de confusão, vai ficar ruim para todo mundo. Então, o negócio é focar, vamos focar todo mundo. E aí acabou isso completamente, a partir dos anos 2000, né, do novo milênio. Todo mundo na mesma pegada, todo mundo querendo um lugar ao sol, entendeu? Não tinha mais espaço para isso, não tem mais espaço para isso. Você não vê mais isso acontecer. Desde o início desde o final dos anos 2000 mesmo. A última vez que teve uma confusão grande dessa foi
em 97 no Pentagon Combate. A partir dali que foi quando proibiram as lutas no Rio de Janeiro, que teve uma confusão no evento e estava no ginásio do Tijuca Tênis Clube, estava o governador do Rio, Marcelo Alencar, estava o prefeito do Rio, César Maia, e ali proibiu-se por não sei quanto tempo a prática de vale tudo no Rio de Janeiro. Acabou. E aí caiu a ficha, acho que para todo mundo, entendeu? Para o pessoal que falou, porra, olha a cagada que foi feita, né, meu? Então, a partir dali, eu acho que a coisa começou, para quem estava nessa pegada, realmente caiu a ficha para todos. Não é que apaga a luz, não, né? Tem um evento... exatamente, esse que apaga a luz. Da porrada com exatamente. A briga aconteceu e foi muito prejudicial para o esporte, para o Brasil, né? Para o Rio de Janeiro, para o Brasil, os eventos ficaram proibidos aqui. Que fica um exemplo ruim, né, cara? Errado, né, pô? Péssimo, péssimo. Não, por exemplo, assim, eu adoro luta. Também. Adoro. Mas eu durante um tempo eu tive um preconceito com... Eu me lembro, há muitos anos, eu assistindo o Sport TV, assim de madrugada, estou falando do começo dos anos 2000. O Sport TV de madrugada passava umas lutas do UFC. O UFC não tinha chegado nem ao UFC 50, não tinha chegado nem ao UFC 80, mas é bem antes. E aí eu ficava assim, na minha ignorância, aí quando tinha um brasileiro, não devia nem falar isso aqui, quando tinha um brasileiro, eu falava assim, não vou torcer a conta não, porque isso é jiu-jitsu, não era jiu-jitsu, era MMA, porque isso é jiu-jitsu, e aí se esses caras ganharem, vai dar cartaz para esses caras de jiu-jitsu que quebram boate, continuaram quebrando. Olha a minha ignorância, mas graças a Deus eu me livrei disso, fui iluminado, passei a entender como era. Mas assim, eu que hoje, levanto a voz da luta, convido vocês, já tive um blog, já cobri vários eventos aqui, lá fora, dou uma força pro esporte. Fiz matéria, inclusive, aí me redimi depois, que fiz uma matéria grande do Jornal do Brasil, mostrando a mudança de cara, como era essa época suja da porradaria, pro UFC legal, business, negócio, com peso, com tempo, sabe? Com regra, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Depois eu me redimi da minha ignorância. Mas eu que sou um defensor disso, um dia tive preconceito. Então, assim, muita gente teve preconceito. Mas muita gente teve com razão, porque algumas pessoas viveram né, viram de perto esse problema e a molecada tocando terror em boate, não só aqui, mas em São Paulo, entendeu? O caso da briga do Rickson com o Hugo, na praia, que aconteceu, não me lembro o ano, foi uma coisa mais pessoal, foi até um desafio entre dois faixas pretas, entendeu? O Rickson estava para viajar, tinha tido um desafio pessoal entre os dois e a coisa cresceu, mas eram dois lutadores profissionais, não foi envolvido mais ninguém. Foi arruaça, né, cara? Foi um lugar errado, na verdade. Não é o ideal você que leve para academia. Depois eles tiveram um confronto na academia também, o Rickson venceu os dois. Mas não foi uma coisa assim de como acontecia, infelizmente acontecia, né? A molecada fazia bagunça mesmo, arrumava briga, coisa e tal. Mas isso veio, graças a Deus. Mas era combatido pela Confederação Brasileira, que suspendia os atletas, se fossem atletas, né? Era os professores combatiam isso. Eu era na época tinha um comitê de ética, uma coisa assim. Eu fazia parte na Confederação Brasileira, então a gente realmente estava preocupado com isso na época. Mas, graças a Deus, essa fase passou e a gente está aí numa outra pegada mundial, né, das artes marciais no geral. E os brasileiros estão muito bem representados, né? E aí, em 2002, você vai lá, ganha, levanta o cinturão, porque você é o primeiro campeão da era do cinturão, né? Eu sou o primeiro campeão, o primeiro lutador a conquistar um cinturão do UFC. Campeões no UFC antes de mim tiveram o Royce, tiveram Marco Ruas, que venceram eventos de 3 lutas. O Royce venceu alguns, era outra modalidade, era outro formato. E o Vitor que ganhou um evento de 2 lutas, né? Mas o primeiro a conquistar o cinturão... Foi você. Né? O primeiro brasileiro a conquistar um cinturão... Primeiro brasileiro a conquistar um cinturão campeão mundial de jiu-jitsu. Né? Porque depois, antes de mim, não tinha tido nenhum campeão de jiu-jitsu a conquistar um cinturão. Ou uma vitória no UFC. O primeiro brasileiro campeão mundial de jiu-jitsu a conquistar uma vitória no UFC, a ser campeão no UFC, fui eu. Aí isso incluindo Royce, Marco Ruas e Vitor, porque nenhum deles são campeões mundiais de jiu-jitsu.
Verdade. Né? E aí, em 2002, quando você vence, pô, ergue o cinturão, dá uma sensação assim, pô, vencemos, né? Tudo aquilo, todo aquele preconceito, tudo aquilo que a gente sofreu, pô, agora o esporte, o MMA é bem visto, é chancelado, pô, teve essa sensação assim de vitória, pô, vencemos, o esporte venceu. Cara, a minha sensação, para ser bem honesto, foi finalmente eu conquistei uma coisa que eu merecia. Entende? Porque eu não estava ali, não tinha nada a ver com sorte ali. Ali foi realmente capacidade que eu já sabia que eu tinha, que eu já estava na estrada há muito tempo. Na verdade, antes dos lutadores ali do UFC estarem lutando, eu já tinha lutado profissionalmente em 91. Né? Então, eu já estava na estrada há muito tempo, já era um lutador de jiu-jitsu tarimbado, né? Já estava ali com 35 anos, era um cara maduro pronto, né? Para qualquer tipo de desafio, já tinha passado desafios maiores do que esse, né? Na minha carreira, e eu sabia que eu estava pronto ali, só precisava de uma oportunidade. E a oportunidade, já estava tentando entrar no UFC desde a década de 90 e só conseguia entrar em 2000. Era difícil? Não aceitavam, era uma coisa que eram escolhidos, né? Assim, eram caras convidados, era mais difícil na época. Na época do princípio, tinha uma comissão, né? Não sei, na época dos primeiros eventos, se eu não me engano, era o Horion que escolhia. Depois eles venderam para uma organização, aí tinha o promoter, né? Mas eu, em 98, após eu vencer o Jerry Bollander era um dos caras, se não me engano, ele era o campeão peso médio do UFC. Era ele e o Frank Shamrock, eram os dois melhores do peso médio do UFC. E a organização do Pentagon me perguntou quem eu queria lutar, eu falei, eu quero lutar com os melhores do UFC. Aí trouxeram um, que foi o Jerry Bollander, e eu venci. Depois disso, eu apareci no circuito mundial. E aí, o organizador está me falhando a memória agora, um dos caras do UFC, que foi um dos fundadores, eu encontrei com ele num evento do UFC que eu fui assistir meus alunos, e o cara falou, pô, eu quero botar uma luta sua, próximo evento, para um dos próximos eventos, eu quero botar uma luta tua contra um cara que era top na época. Estamos falhando a memória aqui agora, daqui a pouco eu lembro. E aí, o que aconteceu? Essa luta nunca aconteceu porque o UFC foi vendido de novo na sequência. E aí, a próxima organização que me chamou em 2000. Só em 2000 que eu fui convidado. Aí eu lutei, na verdade, lutei no Japão. E depois lutei em 2001 contra foi vendido novamente para o Zuffa, para os irmãos Fertitta. E aí fui convidado novamente para lutar o primeiro evento em Las Vegas contra o Chuck Liddell. O Murilo, você falou em merecimento, agora você teve a sensação de ter conquistado alguma coisa que merecia. Por merecimento, por falar nessa palavra de merecimento, na tua luta com o Chuck, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, com o Chuck Liddell, você perdeu a luta por decisão dividida e contestada, né? Eu acho que foi unânime. É isso aí. Não, dividida e contestada pela avaliação de quem estava. Não pelos jurados. Até a plateia vaiou. Como é que foi essa... Até a plateia em Las Vegas vaiou. E como é que foi essa derrota vaiada? Como é que foi a sensação dessa derrota vaiada e a conversa que o Dana teve contigo, o Dana White teve contigo, se desculpando até? Cara, a sensação foi... Eu fiz o meu melhor e não levei paciência, né? Você não pode ficar frustrado com esse tipo de coisa. E essa conversa do Dana White em seguida com você, cara? Sim, em seguida o Dana White e o Joe Silva foram no vestiário, se desculparam pelo resultado, porque era uma decisão dos juízes da Comissão Atlética de Nevada, que na verdade não entendiam nada de MMA, os caras eram da comissão de boxe. E deram a vitória, porque eles acharam que o Chuck Liddell tinha ganho, só que os caras não entendiam nada de MMA. Né? Paciência. Só por receber, só pela galera ter vaiado, já mostrou que quem estava ali fora conhecia mais que eles. Né? Mas o Chuck, pô, um monstro, um cara... Foi o mais duro que tu enfrentou até hoje já? Não, a minha luta mais dura foi contra o Tom Erickson em 96. Eu já tinha, antes de enfrentar o Chuck Liddell,
Eu já tinha enfrentado um cara muito maior que eu, super preparado. Na terceira luta da noite, foi o meu desafio mais difícil da carreira, com certeza, né? Foi um evento de 3 lutas, onde na terceira luta da noite eu enfrentei um cara de 130 quilos, Quase 2 atleta metros, né? olímpico, em torno de 2 metros, e a gente lutou 40 minutos. Então nada poderia ter sido mais difícil do que isso. Eu não encontrei nenhum desafio mais difícil do que esse. Você acha que essa luta foi um parâmetro para eles começarem a dividir por peso? Não sei se foi o parâmetro, mas isso foi em 96. Em 2000, 99 ou 2000, eles começaram a dividir por peso. Tanto é que o peso médio na primeira divisão era até 91 quilos, era até 200 pounds, né? Primeiro peso médio era até 91. Depois eles colocaram meio pesado até 93 e pouco, e o peso médio até 84. Aí o leve, 155. Era 185, não, 175, 185, não me lembro direito, mas eu sei que tem 155. 155, 185, 205 e acima de 205 peso pesado. Peso pesado. Aí foram dividindo mais, foram colocando mais categorias. Né? 145, acho que 135, 145, 155. Você se sentia mais à vontade aonde? No médio? Olha, eu me habituei a lutar com atletas mais pesados que eu desde o jiu-jitsu. Eu sempre lutava categoria absoluto. Absoluto é um peso aberto. Então eu estava habituado a lutar com atletas mais pesados, treinar com atletas mais pesados. Era uma coisa que não me incomodava. Então eu estava habituado a isso. Então eu lutei em 93. Quando eu lutei com o Chuck Liddell, eu pesava 91 quilos e a categoria era até 93. E os caras baixavam de peso para bater 93. Então, quando eu subi no ringue no dia da luta, eu estava com 91, tinha que lidar provavelmente com quase 100 quilos. A diferença... É, porque você é magro, você é alto, você é magro, né? A impressão física, você... Talvez no mundo de hoje você lutaria até em 700. Talvez até lutar 77. E lutar até 77, Murilo, tem muita diferença da tua época de preparação para a luta? Você treinou com o Claudinho Coelho Boxe muitos anos e era faixa preta de jiu-jitsu, treinava jiu-jitsu também muitos anos. Então, em tese, você foi conciliando ali o jiu-jitsu, boxe, muitas vezes faziam wrestling. E hoje em dia os caras já treinam tudo, né? Os caras, a formação dos caras vamos treinar MMA, os caras já treinam tudo. Ainda tem hoje em dia atletas que vêm de uma disciplina, por exemplo, o caso do Poatan, que era um kickboxer, um lutador de striker, eu não sei exatamente se ele era kickboxer ou Muay Thai, mas ele era um striker, e veio para o MMA. Mas tem a garotada hoje que já começa, desde o início, praticando várias modalidades ao mesmo tempo. Aí o cara faz um pouquinho de Muay Thai, um pouquinho de Jiu-Jitsu, um pouquinho... Já tem academias assim hoje? Tem academias assim. Eu tenho na minha academia várias disciplinas, né? Eu tenho boxe, eu tenho Muay Thai, eu tenho Jiu-Jitsu, luta livre olímpica. Então eu tenho, se o garoto quiser praticar todas as modalidades, ele pode praticar todas as modalidades, entendeu? Só que demora mais para você ficar bom em uma, né? Em uma. Se você focar em uma modalidade, você vai aprender mais rápido aquela modalidade. Mas nada impede que... Eu pratiquei várias modalidades de arte marcial porque eu sou realmente um apaixonado pelas artes marciais. Pratiquei judô há muito tempo, quando eu competia de kimono, pratiquei boxe muito tempo, pratiquei luta livre olímpica por um bom tempo, um pouquinho de Muay Thai. Então eu sempre procurei informação, né? Sempre fui como se diz, um incentivador da busca da informação no geral, né? Quando nós montamos a Brasília Top Team, o nosso objetivo era fazer uma formação do melhor atleta de luta de vale tudo MMA possível. Então nós tínhamos um treinador, talvez nós tenhamos sido no Brasil a primeira equipe que tinha vários treinadores de modalidades diferentes. Nós tínhamos um treinador de boxe, um treinador de Muay Thai, um treinador de luta livre olímpica. Era uma equipe multi, e o head coach, que era alguém do jiu-jitsu, que éramos nós, né? E os meus parceiros, né? Então a gente já tinha essa noção já lá atrás, isso em 2000.
E é uma referência. A Brasília Top Team é uma referência, né, cara? Só projetou nomes grandes aí. A gente verdade. tem essa referência de vocês assim. Verdade. Legal mesmo. É errado dizer que a Brasília Top Team é uma dissidência do Carson Gracie? Que ela nasce dali, né? Não é uma dissidência. Foi, na verdade, os atletas foram convidados a se retirar por não acordarem O que houve com o ali, assim, professor. o Murilo, até para nossa audiência entender, assim, o afegão médio entender, tem um rompimento ali, tem um timaço ali dos anos 90, ali do Carson, e depois tem uma briga, tem um desentendimento, e vocês formam a Brasília Top Team, como é que é? Na verdade, colocaram o Carson, um cara muito bacana, o meu mestre, né, tenho muito respeito, mas ele foi mal influenciado por algumas pessoas que colocaram na cabeça dele que, como ele estava morando nos Estados Unidos, os atletas estavam no Brasil e iam deixar a equipe dele. E isso nada disso era verdade. E ele voltou ao Brasil, uma pessoa, que eu não vou nem citar, colou com ele e botou na cabeça dele que ele tinha que fazer um contrato, e ele fez um contrato que não dizia as obrigações dele, só as obrigações dos atletas. E os atletas não concordaram em assinar esse contrato. Eu fui um deles. E aí o Carson, ao invés de negociar, né, porque todo mundo queria, eu sempre paguei o Carson o que ele quis, sem contrato nenhum. Mas a partir do momento que você transforma uma relação, tínhamos uma relação muito pessoal, muito amistosa. A partir do momento que você transforma uma relação desse tipo numa relação profissional com um contrato, o contrato realmente tem que dizer tudo que está contido na relação profissional. E o contrato não dizia. Então, nós pleiteamos que fôssemos um advogado e fizéssemos um contrato que colocasse as duas partes ali e a gente assinava, não tinha problema nenhum quanto a isso. Mas ele foi realmente taxativo quanto a isso, se recusou, tinha que ser aquele contrato em questão, e aquele contrato em questão não era um contrato, você ter ideia, eu não assinaria um contrato daquele nem com meu pai, nem com meu irmão, nem com meu melhor amigo. É um contrato que não dizia as obrigações da outra parte, só dizia o que você teria, que a única obrigação que tinha era que ele cederia a academia dele para os atletas treinarem. Então, não dá para você assinar um contrato desse, entendeu? Um contrato desse não dá para assinar. Ninguém assinou. E, na verdade, ninguém assinou. É um tiro no pé. Ninguém assinou. E aí eu fui. E aí o Carson, quem não assinar, eu boto para fora. Aí apareceu minha luta no UFC no Japão, nessa discussão, e eu fui lá. Carson, tem um convite para lutar no Japão. Vamos lá, eu te pago os 20% que você cobra, não tem problema nenhum. Na verdade, ele nem tinha feito o meu camp nessa época, não tinha nem me treinado, eu já estava treinando. E depois a gente volta e resolve essa discussão do contrato. Mas ele realmente se recusou. Não vou. Se você não assinar, eu não vou. Eu falei, eu não vou assinar. E fui. Lutei, e aí ele botou uma nota na internet na época, a internet engatinhando, que eu tinha sido expulso da equipe. E aí eu voltei, sabendo disso, fui saber disso depois da luta lá no Japão, voltei direto, fui na academia, me reuni com ele, tivemos uma briga, né? Como é que você me expulsa? Você tá maluco? Tô aqui, eu era o cara ali número 1, mais antigo de todos. Eu era o mais antigo de todos em atividade. De todos. Fala o nome, era eu. Mais antigo de todos, o mais graduado de todos. Com exceção do De La Riva, que estava em atividade. De La Riva era o cara mais graduado que eu, que estava em atividade, mas não era lutador de Vale Tudo e MMA. De Vale Tudo e MMA eu era o mais antigo de todos. Eu que treinava os alunos. Carson viajava, quem ficava ali com obrigação, com a responsabilidade de treinar a equipe de Vale Tudo era eu, né? Na verdade, tínhamos fundado uma associação que os alunos do Carson tinham me elegido por unanimidade como presidente da associação, que era o Carson Gracie Club. Estávamos aqui trabalhando. E aí eu pensei que fosse passageiro, fiquei tentando insistir para ele demovê-lo dessa ideia, e ele realmente não... E depois expulsou vários outros na sequência. E aí nós nos reunimos na minha academia e continuamos o treinamento, né? O que não tem remédio, já dizia minha velha mãe, o que não tem remédio, imediato está. Você já tinha e eu uma academia? Continuei, já dava aula já há muito tempo. E colocava meus alunos para competir pela academia do Carson, a vida toda. E aí continuei procurando ele, tentando demovê-lo da ideia, até um dia que eu encontrei ele num evento social, fui apertar a mão dele e ele se recusou a apertar a minha mão.
partir daquele momento, eu parei de procurá-la. Nunca mais eu procurei. Então foi um rompimento bem... E aí, quando eu fui lutar com o Chuck Liddell, que vocês tocaram no assunto, ele se ofereceu a treinar o Chuck Liddell. E quando eu soube disso ali, para mim ali a relação acabou, não tinha mais volta. A partir daquele momento ali não tinha mais volta. Quando ele se ofereceu a treinar o meu adversário, para mim aquilo ali foi realmente o fim. E acabou que o Chuck Liddell nem aceitou. Pô, foi uma exposição de graça, né? Pois é. Mas aí a relação terminou e nós seguimos nosso caminho. E até a morte dele vocês não se falaram? Nunca mais. Não? Cruzei com ele várias vezes na rua, mas nunca mais falou comigo, nunca mais... Se ele falasse comigo, eu falaria com ele, mas não adiantava. Então, eu também nem tentei. Nunca tentei. Ficou a memória do mestre, do formador, do mestre. Ficou a memória, mas sem amizade. Felizmente. Mais, mas com a sensação de que você tentou, né? Sim, eu tenho minha consciência tranquila. Isso aí é importante. Tranquila. Isso é importante. Nunca, e como formamos a Brasília Top Team, eu nunca convidei nenhum atleta do Carson para me seguir. Nunca. Uhum. Vieram alguns, mas eu não podia fazer nada, não ia mandar o cara embora. Ninguém saia de lá e vinha para cá, eu, meu irmão, vou fazer o que? Vou mandar o cara embora. 2000. O Brasil Top Team 2000. E aí quem veio contigo? Cara, ele expulsou a mim, ao Bebel, Luiz Roberto, o Ricardo Libório e o Zé Mário. Foram os primeiros que ele expulsou. Só isso. Só casca grossa. Só isso. Só os primeiros que ele expulsou foram nós. Fomos nós. E aí a gente já estávamos treinando na minha academia, porque o Carson não estava no Brasil na época, e aí a gente continuou treinando lá. E aí começou a vir gente. Aí o Minotauro apareceu, veio o Minotauro, veio o Minotouro. O Arona já era nosso aluno, na verdade, já era treinado por mim, pelo Ricardo Libório. O Paulo Filho ficou lá no Carson, mas vinha treinar com a gente escondido, vinha treinar comigo escondido. E depois veio de vez, mas também nunca foi convidado, nunca convidei ninguém, cara. Eu tenho minha consciência tranquila quanto a isso, entendeu? Então, o que aconteceu não dependeu de mim. Fico muito, assim, é uma passagem triste, mas que eu fiz o máximo para que não acontecesse. Então, tenho minha consciência tranquila isso quanto é importante, isso. Né? Isso é importante. Agora sim, voltando, dando um passo, antes da briga, desse mal-estar, voltando a Carson Gracie, por que tinha tanto nego bom ali, cara? Tanto casca grossa ali. O que tinha naquela água ali? Naquela seleção, naquele treino? Cara, o Carson era um grande treinador. Para mim foi o maior treinador, o maior lutador de todos os tempos. Tá? O Carson era o cara que eu conheci que tinha mais conhecimento de luta. E o Carson tinha uma coisa... Eu aprendi muito com o Carson como treinador, né? Em tudo, né? Como lutador, como treinador. Mas ele respeitava a característica do indivíduo. Então não adiantava, ele pegava o cara, ele olhava aquele cara, ele batia o olho e falava, esse cara não esquece, esse cara não vai. É mesmo? Cara, Davi, o cara treinar pouco, assim, botava o cara, fazia uns testes assim, não esquece, esse aqui não vai. É mesmo? Aí o outro que dava para ir, às vezes era limitado, ele montava uma estratégia para a limitação do cara. Então ele conseguia pegar um cara limitado e fazer o cara campeão. Sim. Porque ele respeitava as dificuldades, ele montava, era um estrategista, ele montava uma estratégia para o cara usar o que ele tinha de bom sem comprometer as dificuldades dele, né? As deficiências. Então, isso realmente é uma característica ímpar, né? Assim, é difícil muito achar, importante, né? Você pegar um treinador desse, assim, que às vezes o cara quer transformar todo mundo para lutar de uma maneira. Mas você não vai conseguir fazer isso, né? Então você tem que respeitar as características de cada um. Vai falhar com um monte, né? Se for assim, vai falhar com um montão. Pois é, vai ficar mais difícil as pessoas alcançarem, né? Então... E também é o seguinte, né? Outra coisa. Só era seleção natural, né? Porque não tinha metodologia naquela época de luta. O cara chegava na academia, fazia 1, 2 aulas e começava a treinar. Né? E o cara que não fosse casca grossa, porque o cara começava a treinar e ninguém já começava a amassar o cara, sem pena. E o cara que passava esse processo que ficava, quando chegava alguém, ele amassava também, tranquilamente, era o processo. Era um ciclo, era um né? moedor de carne. E o cara, para ficar ali, o cara realmente tinha que ser casca grossa. Então não é que só tinha casca grossa, só ficavam os casca grossa, entendeu?
cara que não era casca grossa, o cara não... Hoje em dia, as academias, em geral, têm uma metodologia. Na minha academia, o cara chega, ele vai começar a treinar com outro aluno depois de várias aulas, que ele vai ter ali uma capacidade de aprender a técnica. Ele não vai passar por esse moedor de carne, digamos assim. Ele vai aprender a técnica até ele poder realmente... Vai ser uma coisa bem comedida, bem, né? Que ele possa realmente desfrutar para qualquer um, né? Às vezes um cara fora de forma, um cara que é médico, ou advogado, o cara que mais velho até, né? O cara chegasse numa academia dessa, como era na época, para treinar, ninguém não queria saber se o cara, a idade do cara, se o cara é sedentário, ninguém ia amassar o cara. Queria triturar só. E o cara, exatamente, o cara não fica. Então, hoje em dia, com a metodologia das artes marciais, que a maioria das academias desenvolveram maiores, assim, que tem um nome, desenvolveram, é uma coisa diferente. Então você não tem só casca grossa, você tem pessoas normais, né, que querem praticar, querem usufruir. A arte marcial tem que ser físico, muito benéfico, entendeu? A arte marcial, você não pode privar as pessoas de terem esse contato com a arte marcial, porque a pessoa não tem uma capacidade de ser atleta de ponta. Então você tem que abrir, né, o leque. E foi isso nós enxergamos posteriormente. Na minha academia, quando eu comecei a dar aula, era a mesma mentalidade também, era isso, era meia dúzia de posição e o cara ia treinar. Eu já ouvi falar que ele não tinha muito método para dar treino, né? Assim, ele era bom... Mas isso não era uma coisa do Carson, não. Isso era uma coisa da época. As academias eram assim, entendeu? Não era uma coisa geral, entendeu? E... os cascas grossas que ficavam, o cara era um excelente treinador, né? Então, tinham várias academias, mas a academia do Carson era realmente a campeã de sem tudo. ser um caixa grossa, é difícil ficar num lugar desse. Agora, só tomando atraso Murilo, o tempo todo, pô. Vamos supor... Tem que ser desprovido de ego, de vaidade, porque tu vai perder muito Tu tá pagando a mensalidade da academia para só levar porrada, pô. Ninguém me ensina, só me bate. Não, ensinavam, mas não, assim, na cabeça dele, porra, só vou pra apanhar. Mas era o treino, era dureza, assim, o cara tinha realmente ter sangue no olho, né? Murilo, vamos fazer aqui um exercício. Vamos voltar no tempo. Lá atrás, na época do auge da caixa grossice, da cação inglesa. E aí, Marcelo, a gente vira 2 mosquinhas. Como é que era o treino de vocês, cara? Porque, pô, você, Valide, Vitor, Minotauro, Libório... na verdade, o Minotauro e o Minotauro chegaram na Brasília Top Team direto, né? Eles não participaram dessa época do Carson. Eles eram porque tem uma foto que eu vi que tá todo mundo... o Minotauro e o Minotauro eram alunos do Guilherme Assad, que era aluno do De La Riva, e quando vieram para a Brasília Top Team, o Minotauro já era faixa preta de jiu-jitsu e o Rogério era faixa marrom. Mas nessa época do Carson era Zé Mário. Eu passei por várias gerações no Carson, na verdade. Eu estou no Carson, eu entrei na academia em 1977. Então eu peguei as gerações mais antigas que me bateram muito. Bem garoto mesmo, né? Quando eu era adolescente, eu treinava. Tu foi moído também, né? Moído. Mas eu era um garoto, eu era um adolescente querendo me provar, surfista, com muita disposição. Não tinha problema nenhum de bater, de perder, eu queria era treinar, queria era botar a energia para fora. Então, era o sparring ideal para os mais graduados. Porque os graduados me pegavam e me batiam e eu estava ali amarradão. Isso te moldou também, né? Me moldou, porque a minha defesa ficou muito boa. Uma das qualidades do meu jogo é a defesa. Eu moldei isso desde que eu era Só garoto. pegou grande, né? Não, e depois eu tinha a galera da minha época também, assim, os garotos. Eu treinava com todo mundo, mas eu gostava de treinar com os caras mais graduados. Porque além deles me amassarem, eles me ensinavam. E eu aprendia na osmose. Estando ali treinando com os caras, ali no dia a dia, você vai pegando o jogo de cada um. Então, eu treinava muito com Peixotinho, com Buchaú, com caras que eram mais Zé Eduardo, Kaique, os caras da antiga lá do Cássio, que me amassavam, mas me ensinavam. Né? Então, e aí comecei a competir e fui moldando o meu jogo dessa maneira. Né? E aí depois veio... De La Riva já era dessa época, né? E aí foram entrando outros, Marcelo Duque Estrada, Ricardo Jucá, Braulio Carsalade, geração Clóvis Silva, e vários. Zé Mário chegou depois. Quando Zé Mário chegou, já era faixa preta. Libório chegou, já era faixa preta.
Mas eram caras que evoluíram rapidamente, chegaram no topo rapidamente, e aí era uma geração muito forte, né? Muito forte, assim, eram sempre treino muito... Independente da época, o treino sempre era muito forte, né? Assim, era treino... Eram 2 tatames, né? Na época que eu comecei a treinar era só um tatame, depois o Carson pegou uma sala do lado, e era um tatame da sala do lado, onde tinham as aulas dos iniciantes, dos faixas azuis, tinham professores, tinha aqueles que... E o da direita era open mat, era treino aberto, o cara chegava lá, botava o kimono, aquecia e começava a rolar. Rolava com um, rolava com o outro. Não tinha tempo, não tinha... Você marcava teu tempo, você treinava e... Entendeu? Era bem à vontade a coisa. E de vez em quando o Carson chegava, véspera de campeonato, parava o treino, dava a aula ali, dava o treino. Eu ainda peguei muita aula com o Carson, mas à medida que o tempo foi passando, ele foi dando menos aula, ele ficava mais... pontuava mais, ele olhava o treino e parava o treino e te ensinava uma posição, era uma coisa muito pontual, mas a forma que ele ensinava você não esquecia, né? Era uma coisa assim que é impressionante. Ele para o treino, faz assim, repete, faz assim, pá, continua a treinar. Aquilo que ele parou, que ele pontuou naquele momento, você, entendeu? Absorvia e passava a fazer daquela maneira, né? Então, era... Um privilégio para vocês ter um cara desse assim. Privilégio. Aprendi muito. O cara era um craque. Ali daquela... Craque. Não, é porque eu já ouvi de muitos lutadores, já ouvi muita gente falando que Carson foi o que você falou. Um dos maiores treinadores e lutadores. Então, você ter um cara... Então, para você ter um cara desse parando o teu treino e te falando faz isso, não dá nem para você ignorar, porque o cara ali tava fazendo para você voar, irmão. E tipo, é um privilégio mesmo. Teu Zico te ensinando a bater falta. Não, pé assim, pisa aqui, pá, joga a bola. É mais ou menos assim. Poxa. Daquela geração, só fera, todo mundo ganhou. Quem te chamava atenção ali? Você via nos treinos e falava assim, pô, esse cara... Quem chamou atenção ali, assim? Cara, eu tive vários parceiros de treinos, assim, fantásticos, enormes, que, pô, duríssimos, né, cara? Um dos maiores parceiros de treino, que era mais leve do que eu, mas era fantástico, era o De La Riva. Outro que chegou depois era um monstro, Ricardo Libório. O Amauri, desde garoto, a gente treinava junto, morávamos perto um do outro, então a gente estava sempre treinando junto, parceiro de campeonato, sempre entrava junto na competição, eu e a Amauri, peso absoluto. Dividimos várias vezes o pódio. O Zé Mário também chegou depois, era um monstro. Cara, o Clóvis Silva, que era leve, fez, porra, uma carreira que não foi tão longa, mas muito técnico e porra, um cara, porra, fantástico. E tiveram outros da geração passada, que o Otávio Peixotinho, Rosenthal, Rosado, Pinduca, que eram os caras que eram mais velhos de outra geração, que eram realmente os exemplos que a gente tinha dentro da academia, né? Desses midiáticos, assim, tinha Paulão, Vitor. Paulão, chegaram bem depois, né? Vitor, Paulão, chegaram... Já... O Vitor era isso mesmo? Quando ele chegou, ele falou, pô, esse moleque vai ser um fenômeno, um monstro. O Vitor era muito talentoso, né? Era um cara muito talentoso, tudo que ele fazia bem, muito bom tinha uma coordenação motora muito, muito boa e provou aí na carreira dele, vencendo o combate, né? Realmente, Vitor, Paulão, monstro, Arona, né? Que foram caras que chegaram mais tarde, né? Assim, chegaram já na década de 90, se eu não me engano. Surgiram na década de 90. O Arona, durante um bom tempo, era visto como um fenômeno também, né? Arona é um fenômeno. Dos caras mais corajosos que eu conheço. Mas ele e Paulão acabaram tendo uma carreira relativamente curta, né, cara? Sem tanto... Eu acho que eles podiam atingir um nível mais alto do que eles atingiram, porque eram duas promessas, assim. E quem viveu os bastidores, viu os caras, eram dois monstros. O Arona, na verdade, para mim, foi campeão do Pride, né? Ele perdeu o Grand Prix ali pro Shogun, mas ele ganhou do Vanderlei, e o Vanderlei que era o campeão, né? O Paulão não chegou a ser campeão no Pride, mas foi campeão depois de um outro evento nos Estados Unidos. Mas os dois nível de campeão mundial em qualquer evento. Dois monstros, Paulão e Arona. Os caras, porra. Paulão, Arona, Minotouro, Minotauro, Alan Góes, Carlão Barreto,
Pô, e aí vai, entendeu? Olha esse time, só de monstros. Murilo, Bustamante. Murilo, Esse era brabo. esse Zé era Mário, brabo. Libório. Pô, olha só o time, meu irmão. Imagina esse treino. E fora os outros, né? Que tinham vários outros, assim. Garotada que chegava. Então, Não, o treino você pegava só falou fogo, nome cara. grande aí. só falou nome grande. Na época da Brasília Top Team, cara, realmente os treinos eram pedreira. Não tinha treino fácil. Aí entra uma fase, aí entra a era do Murilo treinador. Não, na verdade, o Murilo treinador sempre existiu, né? Porque eu sempre competi na faixa preta. Quando eu ganhei a faixa preta, eu comecei a dar aula. E eu sempre competi sendo professor, né? Na verdade, quando eu não estava competindo, na época da Brasília Top Team, os meus parceiros estavam dando treino e eu estava treinando. Quando eu não estava competindo, eu estava dando treino. Então a gente se revezava. Então, como eu lutava 1, 2, no máximo 3 vezes por ano, eu estava a maior parte do tempo treinando, né? Dando aula. É porque você teve o Toquinho, teve alguns atletas Vários. que você ia acompanhar os caras. Sim, tive vários. Na época do Pride também. Eu ia acompanhando todos eles. A gente ia se revezando, né? Porque o Pride tinha um evento por mês. Então não dava para você ir para o Japão todo mês. Então ia no mês um, no outro mês e o outro, no outro mês e o outro. E o atleta e mais um treinador. Então nós, como éramos vários treinadores, a gente ia se revezando, né? Tinha diferença de lutar no octógono e no ringue? Tem diferença, mas, assim, para mim era indiferente as diferenças. Não, se você perguntar o que você preferia, como eu gostava de imprensar o atleta contra a grade e lutar ali para derrubar, né, talvez o octagon fosse mais vantajoso para mim. Mas eu fui me adaptando e conseguia fazer isso no ringue também. Não tão bem, mas conseguia fazer. Então, tinha vantagens e desvantagens. Eu acho que era mais a capacidade de adaptação de cada um. Eu na verdade, não tinha preferência, assim. Era só uma preferência pontual mesmo, na questão de encurralar o cara. Encurralar o cara ali para você. Eu gostava muito de imprensar o cara na parede para derrubar ele imprensado na grade. Na parede, não na grade, né? Aí limitava até a movimentação. Para derrubar. Às vezes eu derrubava no meio do ringue, do tatame, ou do octagon. Ou às vezes eu empurrava ele para a grade ou para a corda, para prensado ali tentar derrubar. Tinha uma técnica boa disso. Murilo, tem alguma resposta ou é uma questão de safra mesmo? Que vamos pegar aqui, ó. Anos 2000, a gente tinha ali Zé Aldo, Anderson, Shogun, Lioto, Cigano veio depois, mas a gente tinha um monte de brasileiro ganhando, campeão. Teve um período que 4 brasileiros eram detentores dos cinturões ali. Você tinha, e fora outros que não eram campeões, mas estavam, né, os brasileiros. E hoje a gente tem o Poatan, em termos assim, de lutadores midiáticos com nomes assim tão grandes, a gente não tem tanto lutadores brasileiros detentores dos cinturões e fazendo nome ali no UFC. É uma safra, questão de safra, é uma questão de treino. Os caras lá evoluíram muito, americanos, russos. Por que a gente não tem tanto esses craques ali Eu estou perguntando isso porque, assim, eu fui uma pessoa que teve um determinado momento, eu parei de assinar o combate porque não tem mais esses caras, porque aí o Chuck Liddell se aposenta, o Andy Couture se aposenta, sabe? Eu fui um que deixei de assinar, e eu conheço muita gente que deixou de assinar também, até por causa disso, esse protagonismo dos brasileiros. Olha, eu acho que a competição é muito grande, né? O esporte cresceu no mundo inteiro, então você tem talentos no mundo inteiro, assim como o MMA, o jiu-jitsu também cresceu no mundo inteiro. Você tem grandes lutadores de outras nacionalidades, né? Os russos hoje em dia no MMA são muito fortes, os americanos também são muito bons, mas os brasileiros estão sempre lá. Os brasileiros vão ficar sempre lá, porque o brasileiro tem uma coisa, sei lá, tem uma coisa a mais. Eu acho que essa mistura de raça que a gente tem aqui, do negro com o índio, com o branco, eu acho que isso aí, e mais a garra do brasileiro, entendeu? E o conhecimento de artes marciais que nós temos, faz um atleta de luta muito competitivo. De ponta, né? De ponta, muito competitivo. Nós temos vários aí que
que ainda não chegaram, mas estão aí. Você vê que tem muito brasileiro lutando no UFC. É muito brasileiro lutando no UFC. E um dos maiores nomes aí é brasileiro, né? O Poatan o Poatan é aquele garoto peso leve agora que tá me... Foi campeão aqui no Foi campeão, evento do Rio. Isso. Tá me faltando aqui a memória agora. Tem um... Deu branco geral. Murilo, agora uma curiosidade, aí, que nem nada técnico que eu vou te perguntar. Curiosidade mesmo. Como é que era para a família quando vocês começaram a competir? Primeiro no Vale Tudo, depois no MMA. Como é que era para a família ver você indo viajar, de repente você chega em casa todo arrebentado e fala, aí, ganhei. E aí ficava aquela impressão, como é que tá o cara que perdeu? Cara, minha mãe... Como é que eles encaravam isso? Sempre foi minha maior incentivadora. É mesmo? Minha mãe, cara, mãe é mãe, né? Pô, perdendo ou imagina. ganhando, eu era o E devia doer pra ela ver você machucado. Pantoja? Né? O Pantoja, isso. O garoto tá aí, conquistou. Temos 2 campeões hoje em dia, né? Tá na estrada desse garoto há muito tempo. Né? O Pantoja está na estrada. Só recapitulando aqui a confusão que eu fiz lá atrás, o Eugênio Tadeu invadiu a academia para brigar com o Royler. Não, mas isso não foi invasão. Isso foi uma briga com... Na verdade, o Hugo invadiu a academia do Rickson para brigar com o Rickson e combinaram uma luta posterior do Royler contra o Eugênio. Que me foi numa outra data. hora. Foi numa outra data. E aí foram não sei quanto tempo de luta, meia hora, 40 minutos, não sei quanto tempo. E aí não teve vencedor, mas o Eugênio desistiu da luta. O Eugênio quis parar, né? Então, mas brigaram lá um tempo. Foi uma luta. Nós estávamos falando da sua mãe. A minha mãe, cara. Mãe é mãe, né, cara? Mãe é... Mas devia doer pra ela ver você, né? Cara, minha mãe via as lutas, era a maior incentivadora. É ela mesmo? não tinha o menor problema quanto a isso. Não, ganhando ou perdendo, eu era o mais bonito do evento. Era o melhor e mais bonito. E acabou, meu filho, você é demais. É isso. Minha mãe era Maneiro, muito engraçada. Minha mãe é incentivadora. Como é que você vê o Poatan hoje? Cara, o Poatan é um monstro, né, cara? O Poatan tá melhorando as deficiências dele, né? Que é a parte de chão, porque ele é um striker, parte de wrestling, né? De luta livre olímpica, de queda. Mas, cara, é um cara que tem uma habilidade em pé fora da... E tem uma concentração, uma presença de ringue fora do comum, né? Ele é um monstro, cara, assim. E bate muito duro, né? Perdeu contra o Adesanya, uma luta que ele se abriu ali, achou que tava... É aquilo, né, cara? Piscou, tu cai. Entrou o golpe ali, o MMA, tudo pode acontecer. Mas eu acredito que ele encurralou o Adesanya, achou que estava em vantagem. Quando ele abriu para bater, o Adesanya colocou, pum, pegou. Mas passou o peso de cima, já fez o estrago, já campeão no peso de cima. E eu acho que chegou aí para ficar por um bom tempo. Agora, estão cogitando ele com o John Jones, né? Uma luta boa. Uma luta boa. Muito boa, muito duro. Ele é muito melhor que o John Jones em cima. Mas o John Jones é um atleta mais versátil. Tem mais ferramentas, né? Mais ferramenta e é imprevisível. É difícil lutar demais com o John Jones. Ele é muito inteligente. Não vai querer, vai arrumar um jeito de botar pro chão, né? Vai. Não vai ficar na trocação ortodoxa ali com o Poatan. O John Jones, se você pegasse ele e colocasse ele para lutar Muay Thai ou boxe com o Gustafsson, que foi adversário dele durante uma época, quase venceu ele numa luta. Ficou ali. Dividido ali. Dividido. A primeira, né? Foi dividido, mas deram pro John Jones e a segunda ele ganhou bem. Ganhou bem. O Gustafsson ia bater nele em pé. Mas, como você bota na luta de MMA, o John Jones tem a segunda luta, então o Gustafsson não viu a cor da bola. Porque o John Jones é imprevisível, ele é muito inteligente. É difícil a leitura do adversário, do que ele vai fazer. E ele toma... Ele consegue colocar isso uma vantagem muito grande para ele, né? De ser imprevisível e dificultar que o adversário veja qual é a intenção dele. Então, ele nunca sabe quando ele vai derrubar, quando ele vai bater. Ele está sempre surpreendendo, né? Eu acho que ele vai ter que usar isso mais do que nunca contra o Poatan. Porque se ele
parar na frente do portão para trocar, vai cair. Não vai querer. Agora, o John Jones, ele não perde há, sei lá, 15 anos, né? Mas será que ele também já não está na descendente? Ele vai, para, volta, vai, para, subir de categoria. Se demora, ele vai perder, né? Porque é muito tempo... Já se tá com ele 30, continuar lutando, se ele estivesse lutando mais, provavelmente já teria perdido, né? Todo mundo, uma hora mesmo, perder é normal, né? Acontece. Tem sempre alguém, o cara vai ficando mais velho, vai... Você que pare de lutar. O Khabib parou no auge. Continuasse lutando, uma hora ia perder. Entendeu? É normal, é a ordem natural das coisas. Vai surgir alguém que vai te superar. A não ser que você se aposente no auge, né? Então, você continuar lutando na carreira ali é normal. O John Jones já não é mais tão garoto, já o teu jogo começa a não ser mais uma surpresa, as pessoas já começam a te estudar mais, né? Já começam a montar estratégias para você, o que você fazia antes com facilidade, já começa a ter mais dificuldade. Então, os atletas estão mais, assim, você fica ali em observação, digamos assim, né? Tá todo mundo estudando teu jogo fica ali. Em evidência, em evidência, exatamente. Em evidência. Alguém vai te estudar ali e vai aparecer alguém. Uma hora aparece. Isso é em qualquer esporte, no futebol. Qualquer esporte, o cara né? vê o toque de bola tão rápido, daqui a um tempo já marcou esse toque e acabou. Exato. Acabou o encanto daquele time, né? Futebol, cada ano é um bola de ouro. Cada um está no momento ali, entendeu? A luta também. Eu estava falando aqui, mas é com o pessoal da técnica aqui mesmo, tá? Vou até passar para o YouTube ver isso aqui. Essa mensagem que eles mandaram de lá do programa seguinte. Tá. Mas, a gente vinha falando aqui da galera do jiu-jitsu. Eu fiz um comentário aqui, não sei se foi com o Marcelo Alonso, quando esteve aqui com a gente, que é difícil quando você é de uma arte marcial querer fazer uma outra achando que você está ali. Não, se eu estou bem aqui, eu vou ali. Eu fiz durante muitos anos karatê. Amador, nunca tive a pretensão de disputar nada grande. Mas aí fui com os colegas fazer, eu contei isso aqui uma vez, eu acho, fazer Muay Thai numa academia que a professora era mulher. Mas eu levei uma coça dela. Porque eu cheguei na humildade, falando que era aluno de... Me matriculei, já pratica alguma arte? Sim, karatê, há tanto tempo. A mulher me pegou, acho que ela... Não sei se ela criou uma rivalidade do nada. Assim, a primeira aula, o pessoal treinando lá, dá um chutezinho, ensina a socar, ela falou, vem você. Falei, ela vai me ensinar alguma coisa, ela me desceu o cacete. E aí eu fiquei naquele negócio, é uma mulher. Melhor que eu, mas se eu tentar revidar... Ela vai pegar pesado. Né? E se eu me der bem, os alunos vão querer me moer depois. Então eu fiquei com prejuízo, falei, só não volto mais, fiquei esperando acabar a aula. É estranho, né, cara? Assim, e você está falando da galera que entrava e era moído, eu imaginei exatamente assim. Quando você estava falando, estava me vindo na cabeça, já passei por isso um dia só e não voltei. A galera dizia... E era nesse período aí, da porradaria, da galera. Não sei se tinha na cabeça do pessoal, do karatê, vamos quebrar. E, eu era tranquilão, eu só queria fazer uma aula que o pessoal falava de Muay Thai, vou fazer. E o encanto acabou ali. De repente, se fosse num lugar com essa responsabilidade que vocês têm, eu tivesse seguido um pouquinho mais ali. Eu já vi isso acontecer, né? Apanhei feio, acontecia. Às vezes o cara ia visitar, dar um treino, o cara de outro lugar, ele parava a academia, botava o cara no meio, pegava o cara para passar o cara. Pegava o creonte, né? E interessante é que ela ela nem pegava... creonte, era um cara de outra academia, era um cara que... Ela pegou os alunos assim, eu fui com 2 colegas, pegou um aluno lá, fica com ele ali, e o meu colega batia, e ele ia orientando, né? Ela falou, levanta você, eu fui, levantei, veio ela. Eu falei, mó moral, eu tô com a professora, vai me dar uma moral aqui. Me deu, foi muita porrada. Minha perna saiu de lá vermelha, de tanto chute que eu levei, cara. Eu volto mais não. Murilo, e no boom disso tudo, agora a gente tem esses eventos de boxe, com influenciadores, sabe? Como é que você... eu acho que é muito legal, tem gente que não gosta. Eu acho que, essa galera que tá parando de lutar, MMA, né, e tá indo pro boxe, acho ótimo. Acho que é mais uma forma do pessoal ganhar dinheiro e tá no ringue lutando, né? Participando de outros tipos de desafio, né?
Acho muito benéfico. O cara às vezes ganha um dinheiro que não ganharia naquele momento no MMA mais, porque já passou às vezes a época dele. E o cara tem condição de estar num evento bacana, fazendo uma luta bacana com o adversário e botando um dinheiro bom para dentro, né? A gente esteve aqui com o Pedro Rios e ele falou que ele parou de lutar em 2015, eu acho. Mas que ele até hoje, né, Marcelo? Ele monta o camp dele, né? Aham. Ele tem um planejamento de 12 semanas de treino até a luta. Na luta ele bate lá no saco, acaba. Aí fica as 2 Você semanas. arrebenta o saco, descansa. Aí fica 2 semanas descansando para não dar overtraining. Aí volta, monta um planejamento de 12 semanas. E ele falou assim, cara, esses eventos são legais, porque, pô, às vezes o atleta para, mas ele, no fundo, se tiver um convite, ele volta a lutar. Se me chamar, eu vou. Se chamarem o Murilo, ele vai ou ele já se aposentou mesmo? Cara, eu acho difícil. Hoje em dia eu tô bem assim, tranquilo com a ideia Porque o problema cara, é o treinamento, né? O corpo tem um corpo bem... Usei bastante o corpo, digamos assim. Para eu parar para me dedicar a um treinamento profissional ia ser um sofrimento a mais, né? Então eu não me vejo mais passando por isso, pelo treinamento, pelo camp, né? Porque não é você chegar e lutar. Você precisa parar para treinar, para se dedicar. Acho que foi a minha vida como atleta foi um pedaço da minha vida importante que me deu muita experiência, mas ficou para trás, assim. Tá bem resolvido, né? Tô bem resolvido. Coisa aconteceu. Teve um episódio, você tentou voltar, ou quase voltou em 2009, 2010, teve uma luta que você ia fazer? Não, minha última luta foi em 2012. 2012. Teve 2010, problema de saúde, eu acho, não foi? 2010 eu tive 2 problemas. Uma luta em 2010, quando eu lutei na Austrália, eu tive uma labirintite no meio da luta. Foi. E aí eu lutaria no mesmo ano, eu lutaria na Suécia, um evento, e eu tive um problema na minha cervical. Pô, tava muita dor no treinamento, tomava um golpe, refletia no pescoço, no sistema nervoso, cara, era muita dor, tive que interromper o treinamento. E em 2011, se eu não me engano, eu faria uma luta até contra um japonês. Onde seria isso, cara? Quem estava organizando era o Salinho e o Gordo. Era lá em Caxias, se eu não me engano. Uma casa de show lá na Washington Rodrigues, eu acho. Washington Luiz? Washington Luiz, E eu tive na semana anterior da luta, nos meus últimos treinos, eu tive um pensamento no meu ciático. E aí, cara, fiquei fora de combate completamente. E aí... É isso, né, cara? Você carrega as lesões e hoje em dia, eu não teria certeza que eu conseguiria acabar um camp de treinamento por causa disso, né? Você tem que ficar administrando ali. E aí, em 2012, eu fiz um camp ótimo e fiz uma luta no Amazon Force Championship, que foi em Manaus, contra o Dave Menezes, que foi de quem eu venci o cinturão. E venci a luta por unanimidade. E posteriormente eu quase voltei a lutar depois disso no Japão, mas aí a coisa não aconteceu. E aí eu fui parando aquela coisa, fui passando o tempo e aí eu meio que me aposentei. Não planejei fazer uma luta assim, não tive nenhuma luta. A minha última luta não foi uma luta planejada para me aposentar. Foi acontecendo, o tempo eu já estava com 45 anos. Aos 50 eu quase voltei, mas aí a coisa não aconteceu e aí a vida vai seguindo e aí eu fui tirando o pé cada vez mais do acelerador, reduzindo o treinamento, o corpo, tendo que administrar o corpo junto, né? E aí eu fui assim, deixando passar essa fase de atleta e ficou para trás. Eu li que você hoje não treina mais atleta para competir em MMA, né? Não treino mais atleta nenhum. Hoje em dia, treino atletas mirins, né? Hoje em dia, o que eu gosto muito, o que eu faço muito, é treinar a garotada, a próxima geração.
né? Eu treino infantil, mirim, infantil, infanto juvenil. Né? Isso aí esses garotos têm a noção de quem está treinando eles? Talvez. Tu acha que os pais levam sabendo quem é? Alguns pais me conhecem, sim. Mas para mim é um prazer enorme. Na Deve verdade, ser, né? eu voltei a dar aulas infantis porque meu filho começou a treinar e aí eu fui, né, tendo o privilégio de estar no tatame com meu filho. Para mim é mais um tempo que eu tenho para estar com meu filho no tatame. E aí vem os amigos dele, tem a galera toda que treina, a molecada. E é um prazer. Trabalhar com criança realmente é um prazer. É verdade. É um prazer. Mas por que você parou de treinar atleta para... Cara, eu estava dedicando muito tempo. Retorno financeiro já não estava tendo o adequado e retorno de reconhecimento também não. O atleta é muito complicado, o atleta de MMA é muito complicado, e aí eu fui tendo algumas apurrinhações e eu, cara, falei, quer saber? E aí eu fiz uma mudança na minha academia. Minha academia era uma academia que era voltada para a competição. Era uma academia assim, bem underground, bem... Não tinha nada de bonito, né? Era um tatame, um ringue, um saco. E as pessoas tinham até medo de entrar na academia. Posteriormente eu vinha saber isso. Porque só tinha casca grossa, só tinha lutador e as pessoas tinham medo de ir lá. E aí eu fiz uma mudança em 2016, eu remodelei minha academia inteira. Fiz uma academia bem bacana com ar-condicionado. O ar-condicionado era um luxo, né? Nunca treinei com ar-condicionado na minha vida. Só fui treinar com ar-condicionado a partir de 2016. Pô, agora, no final? Pô. E aí botamos ar-condicionado, fizemos uma academia muito bacana, diversas modalidades, jiu-jitsu infantil, judô infantil, funcional, aula de funcional fight, boxe, muay thai. Então, remodelei o meu negócio é um negócio para a família, né? E parei realmente, terceirizei isso para um aluno meu que foi formado por mim de MMA, né? O Vitor Pimenta, deleguei a ele essa função. Eu coordeno ainda, dou alguns treinos, às vezes até vou no corner de um ou de outro, mas eu não tenho mais obrigação. Porque quando você é treinador de MMA de uma equipe, a sua agenda depende da agenda do atleta. Se o atleta lutar no Natal, se o atleta lutar no Ano Novo, a hora que o atleta lutar, você tem que estar com ele acompanhando. Você não pode largar o cara na véspera da competição. Você tem um compromisso moral. Sim. Né? Nem financeiro, é moral. E aquilo ali tomava meu tempo demais e eu vivi isso intensamente durante, sei lá, eu fui treinador a minha vida inteira, né? E chegou uma hora que eu já vi luta 2 de janeiro, cara. Quê? Eu já vi luta 2 de janeiro. Pois é, eu lutei no Réveillon, aluno meu lutou no Réveillon. Então aluno meu, o que lutasse. Janeiro, né? Lutei em janeiro, então, mas os alunos lutando e você tinha que, então você monta a tua agenda de acordo com, e aquilo ali foi, para mim passou, na verdade, eu parei, tive alguns problemas com atletas, e aí eu parei para pensar, eu falei, caraca, bicho, pô, eu tô aqui, saber, não tá mais valendo a pena para mim, não quero mais isso para mim, vamos continuar, e botei um treinador, um aluno meu, continuo ajudando, continuo tocando, mas não tenho mais o compromisso no dia a dia. Estou focado mais na minha equipe, que é a Brazilian Top Team, né? E nas crianças. Esse hoje em dia que é o meu foco. Qual a idade do seu filho? Meu filho está com 12. Porra, já tá chegando numa idade onde vai decidir aí as competições que vai participar. Na verdade, não estou nem colocando ele em competição, ele não quer nem competir. Ele não quer? Enquanto. Não, ele gosta de futebol, faz a luta ali, que sabe que faz bem a ele, que esporte, não ia conseguir escapar de qualquer maneira, né? Porque lá em casa é estudo de jiu-jitsu, é obrigação. Porque não importa, na verdade, para a criança, se ela vai ser boa ou ruim de jiu-jitsu. Apenas participar das aulas e praticar vai ser benéfico para criança e adolescente. Ponto. Isso vai fazer bem a ele. Para gente que já que não somos mais garotos. Eu sou garoto há mais tempo que seu filho. Pois é. Eu também. Mais tempo. Jovem há muitos anos. Você aconselharia a gente hoje
fazer jiu-jitsu? Com certeza. Mesmo com a nossa idade? Com certeza. 25, né, Marcelo? Agora a gente não vai ser moído, né? Com certeza, cara. Um pouco eu mais acho disso. que é muito... Mesmo com a nossa idade, assim, você acha que... Cara, eu acho que é isso. Hoje em dia tem uma metodologia, né? Se chega um cara mais velho na minha academia, eu vou tomar todo o cuidado com ele para ele não se machucar, para ele poder se divertir ali treinando, né? Porque o principal papel do professor, logo no começo, é o seguinte: você ensinar ao aluno a gostar de treinar, gostar da arte marcial, ter prazer em treinar, né? E isso vai deixando o ego de lado. Se você está muito preocupado em ganhar ou perder, aquilo ali vai te atrapalhar. Porque você, o dia que perder, vai sair embora para casa aborrecido. Então você só vai ficar feliz quando você sair da academia se você venceu todos os treinos, mas isso não vai acontecer todo dia. Entendeu? Talvez não vai acontecer nunca, porque às vezes você ganha um e perde o outro. Então, quando você deixa o ego de lado e você começa a aprender o divertimento da coisa, né? E aquele clichêzão, né? Se sentir confortável no desconforto, esse é o clichê que eu mais ouço nos últimos tempos. Que você aprende isso muito no jiu-jitsu. Que você está sendo ali amassado, mas você não pode desistir. Ó, parei porque eu estou me sentindo mal, que você está me mobilizando aqui, Não pode acontecer isso. Então, não acontece isso. Você vai ficar ali tentando continuar a usar a técnica para... E isso você leva em paralelo para a sua vida, né? Porque a vida não é só alegria, né? Você não acorda de manhã, pô, que maravilha, deu tudo certo, recebi um aumento. Porra, sair de casa de carro, não tem trânsito nenhum. Caraca, amor, só vou dar um mergulho na praia. Aberto Meu direto. filho tirou 10 na prova. Pô, não é assim a vida, meu irmão. Você vai... A felicidade plena são momentos que você tem ali na sua vida. Então, você tem que... Né? E a arte marcial vai te ensinando isso, né? Então, é o que eu digo pro meu filho, cara, vai fazer para as crianças em geral. É bom se o cara é bom de jiu-jitsu ou se ele não é bom de jiu-jitsu ou de arte marcial, qualquer uma que seja, vai fazer bem. Que tem uma galera que vai pelo esporte mesmo, né? O esporte. Saúde, né? Você aprende... No tatame você aprende, né? Superação, disciplina, respeito, né? Ética, moral, trabalho em equipe, né? Tudo isso está ali, né? Todo mundo ali é igual no tatame, todo mundo está com a mesma roupa, não importa se o cara é preto, branco, católico, judeu, contanto que ele tenha disciplina, respeito, uma boa postura, ele vai ser respeitado ali dentro. Senão vai ser mandado embora, até o dia que ele consiga se moldar para estar participando de uma aula, né? Um professor de arte marcial tem mais influência, às vezes, no aluno do que um professor de matemática numa escola. Se ele não for um cara muito... Né? Se o cara chega ali e dá aula de matemática e vai para casa, o garoto está ali porque ele tem que estar. Ele não está ali porque ele quer. Enquanto que no jiu-jitsu, quando você ensina o garoto a gostar, ele vai querer estar ali todo dia, porque aquilo ali está fazendo bem a ele, está melhorando a autoestima, está dando mais confiança, está tirando a timidez, né? Então, é tanto benefício que ele quer estar ali, mas para estar ali ele tem que ter um código de conduta. E esse código de conduta é que vai moldar o aluno para a vida. O caráter dele. O caráter dele. Né? Ô, Murilo, agora uma pergunta que eu sei que você não vai ficar em cima do muro. O Gabigol, fica ou sai do Flamengo? Sei que você é flamenguista. Rapaz, eu sou flamenguista de pai, mãe, avô. O número do título do meu avô no Flamengo é número 30 de sócio proprietário. É mesmo? Meu avô era remador antes de... Era um flamenguista mesmo. Então, eu sou de berço de família flamenguista. Rapaz, que aconteça o melhor, né? Eu gosto muito do Gabigol, ele foi muito importante para o Flamengo, né? Sou muito grato por tudo que ele fez no Flamengo aí. Mas parece que ele quer sair, né? Então, eu acho que Já se tem o uma cara quer ir conversa embora... agora até de troca dele com o Dudu. Eu acho que essa troca seria boa para todo mundo, porque o Gabigol vai ter um espaço, o Abel, lá para o técnico do Palmeiras, eu acho que quer ele, vai dar um espaço para ele que ele não está tendo no Flamengo, né? E o Flamengo, em compensação, tem aí em contrapartida o Dudu, né? Se ele quiser vir, né? Seria talvez uma troca interessante. Tá sendo o maior entrave é o Dudu querer vir, né? O Dudu, que parece que ele já se apalavrou com a Mancha Verde lá, que... E é complicado isso também, né? Porque são dois times rivais, né? De muito tempo, Flamengo e Palmeiras. Você troca dois dos últimos maiores ídolos do clube. O Gabigol, embora não esteja numa grande fase, o Gabigol não esteja jogando, esteja na reserva, ele
nos últimos anos, foi um dos maiores ídolos do Flamengo, né? É. E o Dudu pelo Palmeiras, né? Palmeiras, Então isso... Ia ser uma troca bombástica, né? Ia ser bombástico. 2 casca grossa, E né? não, e já, dois casca, e já jogando no Campeonato Brasileiro, já iam já entrar tá jogando os jogado, dois. Né? Então ia ser realmente interessante isso. Verdade. Marcelo, infelizmente temos que nos pedir aqui do nosso grande campeão, Murilo. Antes só uma pergunta. Murilo Bustamante é bom surfista? Rapaz, eu quando era garoto eu surfava direitinho, cara. É mesmo? Direito. Participava de competição amadora. E aí foi aquela conciliando com a luta, uma época até parei de surfar, mas aí fui voltando e sempre que eu posso eu surfo menos do que eu gostaria, mas eu tenho um prazer muito grande em surfar, rapaz. Legal. Eu digo que surf é um esporte espetacular, tá dentro d'água, é muito bom, muito bacana. Bom, né? Isso aí. Murilo, eu queria agradecer muito sua presença aqui, sua participação com a gente, seu bate-papo, que agradabilíssimo e que enriqueceu muito aqui o nosso time de convidados do Sua Resenha. Espero que você tenha gostado e fica aí um convite para, posteriormente, a gente quer fazer uns programas assim com duplas, trazer 2 pessoas, até mesmo da área, para ficarem 4 pessoas, assim, a gente poder ter um clima maior de conversa, sabe? Diversificar e ter um clima maior de conversa aqui. Então já fica um convite para futuramente a gente, do telefone, tocar, vamos voltar lá, agora vai levar o fulano lá para a gente fazer uma parte 2 agora com um convidado. Eu fico o convite e agradecer a tua presença aqui, enriqueceu muito. Pra você ter uma ideia do tamanho dessa tua presença aqui, você conhece o namorado da minha sobrinha? Quando falar de MMA, ele tá aqui, ele estava trabalhando hoje. Ele está 2 semanas tentando trocar o horário desde o trabalho, de uma semana, na verdade, semana passada, tentando trocar por causa da tua presença aqui. Ele não conseguiu, ele ontem esteve lá em casa, fala com ele lá que eu queria estar lá, é o Sérgio, o nome dele é Sérgio. Ele veio aqui do Pedro Riso, né? O Pedro Riso, ele estava aqui, trouxe luva para assinar. Aí o Pedro Riso assinou as 2 luvas dele. Ele, eu tô tentando apagar, tô tentando dar um jeito de tirar pro Murilo assinar a outra. Deixa, ele falou, não apaga não, rapaz. Aí ele falou, não, vou comprar outra. Assinatura do Pedrão. Não, então, ele tem uma em cada luva. Aí ele falou, vou apagar uma, ele assina na outra. Aí quando ele falou que não conseguiu, que ia gastar a luva, que é dourada, parece. Ele falou, vou comprar uma outra para ele assinar. Sérgio, não faça isso. Vou pagar a assinatura do ídolo do Pedro Riso, tá louco. Depois eu vou gravar isso aqui para tu falar para ele. Ele é amarradão. Ele é novo, ele tem 26 anos. Mas conhece tudo de MMA, de karatê, de jiu-jitsu. O pai dele é praticante de jiu-jitsu, é um policial. E aí o pai dele fala de você pra caramba. Quando a gente falou que você vinha, o pai dele falou, esse cara você tem que ir lá, troca teu horário. Ficou os dois, ele esteve lá em casa ontem e falou, tio, não consegui. Falei, não tem problema, tá perdoado. Um abraço pro Sérgio aí. Valeu, Sérgio. Sérgio Henrique. Isso, Sérgio Henrique. Pessoal, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Só resenha. Obrigado, Wilton. Obrigado, Marcelo. Valeu, foi um obrigado papo muito agradável. Gostou? Um prazer, foi muito legal. E quando tiver, me chamem. Será um prazer estar aí. Quando tiver em dupla. Vamos fazer, né? A gente quer estar para estrear alguns programas em dupla e tá falando com algum. Rogério Camões esteve aqui, gravou semana passada. Grande Rogerão, um cara muito bacana. Já tá vendo aí alguém para, de repente, o Rafael Feijão, tá vendo alguém para trazer aqui pra gente fazer. Só fera, vocês também estão falando só em nome de fera, Pedro Riso, Rogério Camões. Marcelo Alonso. Até Alonso. Quem tá por trás da câmera. Só fera. Murilo Bustamante. Murilo Bustamante. Tu não falou esse, pô. Então vamos pedir, Marcelo? Vamos. E não se esqueça, hein? Segue a gente, dá um like, compartilha e segue a gente no Instagram, @SóResenhaPodcast. Esse foi mais um episódio do Só Resenha. Com a presença agradabilíssima e ilustre de Murilo Bustamante. Fomos! Até a próxima.